Você já abriu a Bíblia cheio de vontade de aprender, de estudar, mas as palavras parecem distantes, complicadas e te deixaram mais confuso do que inspirado? Você começa a ler, talvez, em Gênesis com a melhor das intenções do mundo, mas logo se depara com listas de nomes enormes, leis sobre sacrifícios que não fazem muito sentido hoje e histórias que, por mais incríveis que sejam, pareçam desconectadas da sua vida real. A empolgação inicial é uma obrigação, e a obrigação se transforma numa frustração. E aquele livro grossão, né, que você sabe que tem palavras de vida, mas acaba fechado na estante, juntando poeira e um pouquinho de culpa. Aliás, a Bíblia nem é um livro. Na verdade, ela é um conjunto de livros, vem da palavra grega biblos, conjunto de livros. Bom, se isso soa familiar, saiba que você não está sozinho. Essa é, de longe, a maior e mais comum dificuldade para quem quer se aproximar de Deus pela sua palavra. E o problema não é a falta de fé, não é a falta de fé ou de inteligência, é a falta de um mapa. A Bíblia não é um livro só, ela é uma biblioteca inteira, escrita ao longo de milênios, em culturas diferentes, por dezenas de pessoas e em vários estilos. Abrir a Bíblia sem um guia é como ser largado no meio de Tóquio sem o GPS e sem falar uma palavra de japonês. Você sabe que tem lugares incríveis ali, mas não faz ideia de por onde começar. Mas a boa notícia é que existe um caminho, existe um mapa, e ele é muito mais simples do que você pensa. Neste vídeo da série Raízes, nós vamos te entregar um mapa prático com 5 passos fundamentais para transformar essa dificuldade numa jornada fascinante, começando agora. Vamos descomplicar o processo e te dar as ferramentas necessárias para que a leitura da Bíblia deixe de ser um peso e se torne o que ela nasceu para ser, uma fonte de alegria, sabedoria e transformação para a sua vida. Então fica comigo, porque no final deste vídeo, deste episódio, você vai ter não só o desejo renovado, mas um plano de ação concreto para começar a ler a Bíblia, o livro mais importante, e entender, principalmente, a Bíblia do zero. Bom, você está aqui no canal Boa Semente, eu sou o pastor Júlio César e tenho uma pequena experiência de mais de 10 anos ensinando a palavra de Deus, formando obreiros, trabalhando com pregações e escola bíblica dominical, e esse é o quadro Raízes, onde a gente discute a palavra de Deus, todo dia a gente entra ao vivo. Se você está assistindo ao vivo, muito obrigado, deixa aí o seu comentário, diga de onde você é, prepara aí o seu coração, porque tem muita coisa boa. Caneta, papel, para a gente anotar, que a gente vai escrever, vamos usar o quadro interativo. Se você não puder escrever, você pode também comentar aí no chat, né? Se você está assistindo gravado, também seja muito bem-vindo. Esse mesmo episódio, depois ele é gravado e colocado no ar, seja muito aí bem-vindo. Essa é o segundo vídeo da nossa série Raiz. O primeiro vídeo foi postado agora recentemente, que fala, sobre o silêncio de Deus. Se você não assistiu, depois de terminar esse vídeo, eu quero convidar você a assistir, porque ali eu falo sobre como é que nós enfrentamos o silêncio de Deus, o que significa, e como que nós podemos vencer, tá bom? Agora vamos para o vídeo de hoje. Eu estou muito animado para compartilhar com vocês segredos importantíssimos da sua palavra. Bom, primeiro passo. Então, primeiro passo para a gente entender e estudar a Bíblia é: comece com uma mentalidade certa, ou seja, oração e intenção. Aliás, eu já vou começar a escrever aqui no meu quadro, para você já começar aí a anotar, que acho que é legal você já vir aí anotando, né? Então vamos lá para o nosso quadro aqui interativo, e você já vai aí, acho que o primeiro passo, acho não, né? Tenho certeza que o primeiro passo, deixa eu falar com vocês aqui, primeiro passo é oração e intenção. Anotou? Oração e intenção, esse é o primeiro passo. Bom, bacana, eu estou trabalhando aqui junto com vocês, né? Isso, vamos lá. Bom, no nosso primeiro passo, antes mesmo de abrir a Bíblia, a página da Bíblia, não é sobre técnica, é sobre o coração, sabe? Sobre nós mesmos, sobre entender a palavra de Deus com o coração. É o passo que todo mundo esquece, mas que é o mais importante de todos. Comece com a mentalidade certa. E isso resume as duas palavras, oração e intenção, que a gente mostrou aqui no quadro aqui para vocês, né? Oração e intenção. Essas duas palavras são fundamentais para a gente poder entender
a palavra de Deus. Oração e intenção. Muito bem. Por que isso é importante, né? Por que isso é vital? Porque a Bíblia não é um livro qualquer. Como alguns já falaram, né? Tem um autor aqui do YouTube que eu gosto, eu sigo muito, que ele diz o seguinte, né? A Bíblia tem uma natureza dupla. Ela é um livro histórico, ou seja, está relacionado ao tempo, uma cultura específica, mas também é a palavra viva de Deus falando com a gente. Se a gente lê só com um livro de história, perdemos a parte divina. Mas se a gente lê só caçando uma mensagem mágica, algo que vai mudar a nossa vida para o nosso dia a dia, sem entender o contexto, corremos o risco de distorcer tudo. A oração é a chave que alinha as duas coisas. É um ato de humildade, onde a gente admite que sozinho, né, eu não vou dar conta, e a distância cultural é de tempos que ela foi escrita, pode criar algumas barreiras. Quando oramos, não estamos fazendo um ritual, não, estamos convidando o próprio autor do livro, né, que é o Espírito Santo, que inspirou as passagens, para sentar do nosso lado e explicar o que ele quer dizer. O próprio Jesus prometeu que o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade. Então, como é que a gente faz isso na prática? Você deve estar se perguntando aqui. Bom, é simples, né? Antes de abrir a Bíblia, por um pouco, respira fundo, faz uma oração curta e sincera, algo do tipo: Espírito Santo, abre os meus olhos, meu entendimento, minha mente, né? A Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo, então se nós temos a mente de Cristo, nós podemos, né? Nós temos a condição de entender, de compreender tudo. E me ajuda, então, nesse entendimento, né? Então você faz essa oração, em primeiro lugar, né? E que peça que a verdade da palavra de Deus te ajude, né? Esse gesto vai alterar todo aquele momento que você vai passar, porque ele transforma a leitura de um exercício intelectual para um encontro. Você deixa de ser um leitor e vira um discípulo sentado aos pés do mestre. Aleluia. A segunda parte é a intenção, né? Se pergunta, por que eu quero ler a Bíblia? Então você pergunta a si mesmo, né? Por que será que eu quero ler a Bíblia? Qual é a minha intenção em ler a Bíblia? Sua resposta, a intenção, vai moldar toda a sua experiência. Se for só para cumprir tabela, a leitura vai ficar vazia. Se for para ganhar um debate, para mostrar que tem sabedoria, que sabe mais, porque tem esse pessoal, né? Você já viu alguém assim? Comenta aí se você conhece alguém que lê a Bíblia para debater, lê a Bíblia para discutir, lê a Bíblia para acusar, lê a Bíblia para falar de fulano, beltrano, para dizer aí que a pessoa, a outra pessoa está errada, né? Ela se esquece da intenção. Qual é a intenção, né, que está por trás, né, daquilo que você vai fazer? Como é que está aí a sua intenção? Ela vai dizer tudo, né? Ela vai dizer tudo, a intenção do seu coração em fazer ali, em estudar, né, a palavra de Deus. Bom, então a intenção é importante. Por que eu quero estudar a Bíblia? Sua resposta vai moldar toda a experiência. Se for só para cumprir tabela, já viu, não vai adiantar nada. As melhores intenções estão na própria Escritura, sabia? Nós lemos a Bíblia para conhecer a Deus. Então, deixa eu botar aqui com vocês aqui, gente, ó. A melhor intenção é o quê? Epa, isso aqui não ficou bom. Conhecer a Deus. Conhecer a Deus. Eu não gostei de ser, não. Essa é a intenção que nós temos que ter. É a intenção de quê? De conhecer a Deus, né? De entendê-lo, né? De compreendê-lo. Lemos para encontrar sabedoria nas decisões da vida. Lemos para sermos transformados. Lemos para encontrar esperança em tempos difíceis. E principalmente, como Paulo disse a Timóteo, lemos porque as Escrituras podem te fazer sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então, antes de cada leitura, ajuste a sua intenção. Diga para si mesmo: estou abrindo este livro para me encontrar com Deus, aprender dele e ser mudado por ele? Essa é a grande pergunta. Este é o primeiro passo. A mistura da oração humilde, né, e a intenção clara é a base de tudo.
ele prepara a terra, ou seja, ela, né, essa intenção, esse conjunto de coisas prepara a terra do seu coração para que a semente da palavra possa crescer. Sem isso, os outros passos, por mais práticos que sejam, não vão te dar a luz que você precisa, não vão te ajudar, né? Então comece aqui com oração e intenção. Vamos para o nosso segundo passo? Bom, nosso segundo passo desse mapa, desse guia, que eu quero te entregar aqui hoje, né? No nossa série. Se você não é inscrito aí, já lembra aí de se inscrever na nossa série. O passo número 2 é escolha a ferramenta certa. Escolha a ferramenta certa. Escolha a ferramenta certa. Com o coração no lugar, no segundo passo prático, né, importante para a gente seguir, é escolher a ferramenta certa. Já tentou montar um móvel com a chave de fenda errada? Dá para fazer, mas o esforço é gigante, a frustração é enorme e é certa. E o resultado? Nem se fala. A versão da Bíblia que você usa é sua principal ferramenta. E escolher a errada pode ser um obstáculo enorme para você que está começando a ler a Bíblia. Muita gente desiste de ler a Bíblia justamente porque começou com uma tradução de linguagem muito antiga. A pessoa abre o livro e dá de cara com vós, outro sim, irás-vos, deixar-me-ei, e há essas palavras que hoje em dia não são mais usadas no nosso português. E sente que está lendo então um documento do século retrasado, não é nem do passado, mas do retrasado, que sai do século aí, né? Pós-retrasado, não uma mensagem viva para hoje. Para entender isso, as traduções da Bíblia, ou como as traduções da Bíblia funcionam no espectro, nós temos que colocar isso em perspectiva. E eu vou tentar aqui explicar para vocês aqui de forma bem resumida, né, sobre essas traduções da Bíblia, por que elas são diferentes, né? O mesmo versículo pode ser diferente de acordo com a tradução que você estiver usando. Por quê, né? Para entender isso, a gente precisa colocá-las em perspectivas para poder entendê-las. De um lado, temos as de equivalência formal. Elas tendem a ser o mais literal possível, ou seja, elas são traduzidas palavra por palavra, pega do original. Uma das clássicas, né, que a gente usa muito, por exemplo, na Assembleia de Deus, de uma forma geral, é a Almeida Revista e Corrigida. Escrevi aqui para você, Almeida Revista e Corrigida. Talvez você tenha aí essa Bíblia na sua casa, né? Essas ferramentas, deixa eu ver aqui, as ferramentas que a gente vai usar, né? ARC, tá? Então, essa é ela é um tipo, né, literal. Ela é traduzida palavra por palavra do grego, tá? Elas tendem a ser mais literal possível e ela é muito usada. Mas hoje ela é bonita, eu gosto muito dela, mas hoje ela é muito difícil de ser entendida para quem está começando. Do outro lado, temos aquelas de equivalência dinâmica. Elas focam em traduzir não palavra por palavra, mas elas tendem a traduzir uma frase, um texto, uma linguagem clara e natural do português, tá? O objetivo é a clareza da mensagem. Para você que está começando do zero, a dica de ouro é: comece com uma boa tradução equivalente dinâmica. Por exemplo, então nessas, né, tradução equivalente dinâmica, nós temos alguns exemplos aqui que a gente pode trazer para vocês. Por exemplo, né, a NVI é uma boa Bíblia. NVI, né, nova versão internacional, né, e também a NTHL. A NTHL, eu tenho algumas críticas a ela, mas essa aqui, a NVI, dá para a gente trabalhar, quem está começando vai entender, vai compreender de forma bem clara, de forma bem literal. Olha, também tem, né, a NVT, eu gosto muito dela, é a nova versão transformadora, lançada em 2016 pela editora Mundo Cristão, uma editora maravilhosa. É uma tradução da Bíblia que prioriza a clareza e o português contemporâneo. Ela foi desenvolvida por leitura de textos originais como hebraico, aramaico e grego, mas com uma linguagem de fácil compreensão. E o que é legal nela é que ela tem algumas características muito interessantes da NVT, que é essa que eu prefiro, né? Ela tem um equilíbrio na tradução, porque ela utiliza uma metodologia que oscila entre a tradução literal, né, da ARC e a dinâmica, né, quando necessário, mais clareza. Uma linguagem acessível, por exemplo, ela vai usar você ao invés de tu, né, vai traduzir boas novas, né, como o evangelho, que é isso que significa. E ela tem recursos de estudo, né, a edição inclui traduções
introduções de cada livro, 4.000 notas de rodapé e um preço acessível. Essa eu gosto muito da NVT, mas realmente ela é muito pouco usada nas igrejas aí pentecostais. Diferença, a NVI tenta ser equilibrada, fiel ao original, mas com um português moderno. É uma porta de entrada excelente. A NTHL vai um passo além da simplicidade, a missão de quem quer realmente entender, né, o texto. Mesmo que mesmo sem costume com a linguagem da igreja, possa entender. Vamos dar um exemplo aqui, claro, né? O famoso Salmo 23, do verso 4, na Almeida Revista e Corrigida, a ARC, né, ela é mais formal, linda, fica mais ou menos assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Essa é a versão clássica, é o Salmo 23, versículo 4. É lindo, mas vara e cajado podem não significar muita coisa para quem vive no mundo de hoje, sobretudo quando você é jovem, né? Agora, veja como é que fica na nova versão internacional NVI, a linguagem já modernizada. Diz assim: mesmo que eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Protegem, né? Já é uma palavra mais clara que consolam nesse contexto. Agora, na NTHL, veja como é que fica: ainda que eu andasse por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, está comigo, o teu cajado e o teu bastão me protegem. A linguagem direta e imediata, né? Vale escuro como a morte é uma imagem forte e fácil de entender. Então você já percebeu que a NVI ela tenta traduzir a ideia. A NTHL traz isso para o contexto de hoje. E a ARC é aquela mais comum, ela vai literalmente palavra por palavra, por isso geralmente ela é mais difícil, mas é muito rica, né? Me diz aí qual é a lei que você usa, qual dessas você usa, tá bom? Comenta aqui comigo qual delas você gosta, qual delas você tem usado. Bom, conforme você vai avançando na leitura, né, ter várias versões, é ótimo você comparar as versões para entender realmente o que elas querem dizer. Muitos aplicativos na internet, como o YouVersion, é bom, né? Deixa você comparar essas traduções. Além das traduções, existe também a Bíblia de Estudo, né? Ela vem com texto bíblico e um monte de material extra, notas de rodapé explicando versículo por versículo, introduções de cada livro, quem escreveu, para quem, quando, mapas, tudo isso, artigos para quem é iniciante. Uma boa Bíblia de Estudo é como ter um professor particular do seu lado. Inclusive, tá? Eu tenho aqui no link aqui, tá? Você pode comprar pela Amazon, pela Shopee ou pelo Mercado Livre, algumas Bíblias que a gente indica. Agora, deixa eu te falar uma coisa importante sobre isso. Tenha cuidado, tá? A Bíblia de Estudo, muitas pessoas confundem o uso da Bíblia de Estudo porque eles imaginam que a Bíblia de Estudo é a palavra de Deus. Ou seja, mas eu li na Bíblia de Estudo tal. A Bíblia de Estudo, ela foi feita por um homem, foi feita por teólogos, e aqueles comentários é fruto da mente daquelas pessoas. Então é importante você diferir o texto que vem na Bíblia e o comentário que é feito da Bíblia dentro dela, ok? Então a Bíblia de Estudo, por isso cada uma é de um jeito, tem uma versão, tem um propósito. A Bíblia do Pregador, ela tem um propósito de instrumentalizar pregadores. Bíblia da Mulher é uma leitura, os comentários são voltados. Não é que a Bíblia é feita para a mulher, preste atenção, mas os comentários ali colocados, os estudos, são feitos ali voltados para as mulheres. Resumindo esse passo 2, né? Não brigue com as ferramentas. Use as ferramentas certas. Escolha uma que te ajuda. Comece com uma tradução fácil, como a NVI ou a NTHL. Vamos aqui frisar aqui, importante, né? Ressaltar a NVI. NVI eu acho que é a melhor. NTHL, às vezes, quando você tenta traduzir um texto inteiro, ela acaba perdendo a sua riqueza e profundidade. Se puder, invista numa Bíblia de Estudo. Isso pode tirar 80% da frustração, né, inicial do caminho. Vamos para o passo número 3. Vamos aí para o passo número 3, né? Nós estamos no 2. Vamos aí para o passo número 3. Está anotando aí? Eu quero que você anote aí, que você esteja com a gente aí anotando os passos aí. Bom, esse foi o número 2, a gente vai para o passo número 3. Qual é o passo número 3 aí, né? Tenha um ponto de partida. Ponto de partida, né? Tenha um ponto de partida. Bom,
Mentalidade ajustada, ferramenta certa na mão, e agora a pergunta de R$1 milhão: por onde que eu começo? Essa resposta às vezes é complicada, hein? A resposta de que todo mundo é pelo começo. Talvez você tenha pensado isso, né? Então, nesse caso, Gênesis 1. E não quer que esteja errado, não, porque começar pelo começo é sempre bom, mas na maioria das vezes não é a melhor tática para quem está começando a Bíblia, a leitura do zero. Começar em Gênesis é tentar ler tudo na ordem, pode ser uma cilada. Por quê? Você vai começar super bem com as histórias da criação, Adão e Eva, Noé, Abraão, tudo é muito familiar, você conhece, mas aí você chega em Êxodo, Levítico, né, nas listas e mais listas de leis de Antigo de Israel, depois vem Números, consensos e mais leis. Para quem busca uma conexão imediata, essa parte pode ser um balde de água fria. A estratégia mais eficaz é começar pelo coração da mensagem, o coração da Bíblia, o personagem principal é Jesus. Então, o melhor ponto de partida que os teólogos, as pessoas estudiosas aí, né, geralmente aceitam, né, é começar pelos evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos escrever um pouquinho isso aí, né, qual você está acompanhando aí o esboço aí com a gente, né? Ponto de partida: Mateus, os evangelhos, né? Vamos escrever assim: os evangelhos. Os evangelhos. Os evangelhos, ok? Então esse é o melhor lugar para a gente começar. Não que você pode começar pelo outro, vai estar errado, mas aqui é uma dica para quem está começando. Inclusive lá na nossa igreja, né, o Rômulo, meu genro, ele começou um projeto de leitura da Bíblia, e é muito interessante, a igreja está toda envolvida nisso. A gente tem um plano aqui também de leitura da Bíblia, se você quiser você pode baixar, e a gente começa assim, lendo um livro, né, do Antigo e um livro do Novo. Então começou no livro de Gênesis, mas também começou no livro de Mateus. Então você lê alguns capítulos de Gênesis, alguns capítulos de Mateus, alguns capítulos de Gênesis, alguns capítulos de Mateus. Isso é muito bom, porque ao mesmo tempo que você começa lá no começo, você também começa no começo do Novo Testamento, que são os evangelhos. Então, está se usando nós estamos usando, né, isso, a gente está fazendo essa leitura anual agora para 2026 e tem sido bênção. Pode ser que para vocês também funcione, tá bom? Bom, mas até aqui a gente vai focar aqui nos evangelhos, né? A recomendação comum é começar pelos evangelhos, e dentro desses que falam, né, que é bom começar pelo evangelho, se você puder começar, né, vai começar hoje a leitura, comece pelo Evangelho de João. Por quê? Porque o Evangelho de João, ele revela quem é Deus, né, através de Jesus Cristo. Esses sinais, como diz o livro, né, foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo e o Filho de Deus, e crendo também na vida e no seu nome. Então o foco de João é mostrar quem é Jesus. A leitura é profunda, é espiritual e conecta direto com quem busca respostas para as grandes questões da vida. Então ler um capítulo de João por dia é um plano de 21 dias que pode transformar a sua fé. Uma outra ferramenta, uma outra opção fantástica, né, no caso, não ferramenta, mas uma opção, talvez mais direta, é o Evangelho de Marcos, porque Marcos é curtinho, é o mais cheio de ação, é a palavra que mais ele usa imediatamente, logo após, em seguida, né, porque Marcos é um evangelho meio que dinâmico, a gente pode dizer assim. Ele vai direto ao ponto, mostrando o poder de Jesus através de milagres e ensinos. Em 16 capítulos, você vai ter no Evangelho de Marcos uma visão geral da pessoa de quem é Jesus Cristo. Depois de ler João ou Marcos, continue com outros, como Lucas, que é o historiador, com uma narrativa detalhada, mais densa, né, cheia de detalhes culturais da época, e Mateus, né, que escreve para os judeus, mostrando como Jesus cumpriu as profecias. Então, ler Mateus junto com o Antigo Testamento dá muito certo, né, como a gente está fazendo lá. Ler os 4 também te dá uma visão, né, 3D ali de Jesus, né? Lê o Evangelho, tá? Então, tudo bem, você já leu o Evangelho, e agora, né, que você já leu o Evangelho, como é que você faz? O próximo passo perfeito é o livro de Atos dos Apóstolos. É a continuação de Lucas e conta a história dos primeiros cristãos espalhando a mensagem de Jesus pelo mundo. É uma história de coragem, de nascimento da igreja. Depois de Atos, mergulhe nas epístolas, escritas, né, por Paulo e por outros também apóstolos. Uma ótima carta para começar é Filipenses. Tá? Anota essa dica aí do canal Boa Semente. Filipenses é uma excelente carta para você começar. É curta, cheia de alegria, encorajamento, é uma das mais tristes também, mas ao mesmo tempo um misto de alegria, que eu tenho certeza que você vai gostar. Outras boas opções são Efésios também, né, sobre quem somos em Cristo. Eu louvo a Deus porque eu gosto de falar da palavra, eu amo a palavra de Deus, e eu espero que você ame também. Eu quero despertar em você esse desejo
e amor pela palavra de Deus. Você pode também, depois disso, ler 1 João, que fala sobre o amor e a certeza da salvação. E o Antigo Testamento, vamos voltar para ele, né? Não tem jeito, a gente precisa ler o Antigo Testamento, porque a Bíblia, o Antigo Testamento é a sombra, né, do Novo Testamento, e ele também é importante. Você pode, enquanto você lê o Novo, fazendo essa leitura lá que a gente está fazendo na Assembleia de Deus do Camará, paralela, você pode explorar também umas joias dos Antigos Testamentos. Você pode ler Salmos e Provérbios. Salmo é o livro de orações de Israel. Ler um salmo por dia é um jeito incrível de aprender a orar com honestidade. Provérbios é a pura sabedoria prática. Ler um capítulo por dia, são 31, um para cada dia do mês. Ai, que facilidade! Te enche de princípios para a vida. Resumindo, então, esse tópico 3, esse terceiro passo, né? Nem sempre é bom começar pelo começo, comece pelo coração. Se você fizer assim, comece por João ou Marcos para conhecer Jesus, depois continue com Atos para ser impactado pelo mundo e pela ação do Espírito Santo e explore as cartas como Filipenses para aprender a viver a vida cristã. Em paralelo a isso, né, leia Salmo, um capítulo por dia, ou Provérbios também. Esse plano te dará uma base sólida e vai fazer com que sua leitura do resto da Bíblia, incluindo os livros mais difíceis, seja muito mais rica. Vamos então para o passo aí, número... Como é o passo que eu estou, meu Deus do céu? Vamos lá, pastor. Como eu faço o quadro aqui para a gente ver? Muito bem, a gente estava no 3, então a gente vai agora para o ponto número 4, né? Nós vamos para o ponto número 4. Qual é o quarto passo? Consistência. Está anotando aí? Consistência. Quero que você escreva aí, eu preciso de consistência. Escreva isso aí, eu preciso de consistência. Consistência é tudo. Bom, vamos lá. Agora que temos a mentalidade, a ferramenta e o ponto de partida, estamos no passo que separa a empolgação de um dia de transformação de uma vida. Criar o hábito. Criar o hábito que é mais difícil. O hábito é importantíssimo, né? A leitura da Bíblia não é uma maratona, é uma caminhada diária, sabia disso? Consiste em ter consistência. Consiste em ter consistência, ficou chato, ficou difícil, né? A consistência, essa consistência ela é muito importante. E ela é muito mais importante do que a intensidade. Consistência, eu vou escrever isso aqui, Vou botar isso aqui no quadro que eu acho muito interessante você ter aí essa visão. Consistência, vamos focar aqui. Consistência é mais importante do que a intensidade. É mais importante do que a intensidade, né? A gente está preocupado às vezes com a intensidade daquilo que a gente está fazendo, com a intensidade daquilo que a gente está mostrando, né? Mas na verdade a gente tem que estar preocupado com a consistência. A intensidade é você ler toda a vida, ler muito, né? Ler 4, 5 capítulos por dia, começa naquele alvoroço todo e depois desanima. Criar o hábito da leitura da Bíblia é importantíssimo, porque como eu disse, né, não é uma maratona. É melhor ler 10 minutos todo dia do que 3 horas uma vez por mês. Isaías diz que a palavra de Deus é como chuva que não volta para o céu sem antes regar a terra e fazê-la brotar. Pensa nisso. Uma tempestade pode causar uma inundação, mas é a chuvinha fina, constante, que penetra fundo no solo e gera vida. O mesmo acontece com a palavra de Deus em nosso coração. Então, como a gente constrói esse hábito? Como é que a gente descobre esse prazer, né, de poder estudar a Bíblia, de ler a Bíblia? Bom, vamos usar então 3 chaves, né? 3 chaves importantes para a gente entender, para a gente criar aí esse... Vamos voltar aqui para o nosso quadro, para a gente criar aqui essa consistência. Três passos aqui importantes para a gente ter isso. Então anota aí que são os 3 modos para você criar esse hábito da leitura. A hora. O que mais? Você precisa de um lugar. O que mais? E você precisa também o quê? De uma quantidade.
hora, lugar e quantidade. Vamos lá então, você já anotou? Hora, lugar e quantidade. Primeiro a hora, defina um horário fixo. O jeito mais fácil de garantir que algo aconteça é colocar na sua rotina. Pense no seu dia. Qual é o momento mais tranquilo que você tem? Para muitos é de manhã, antes da correria. Começar o dia com a palavra de Deus é como ajustar a bússola antes de uma viagem. Para outros pode ser na hora do almoço, é o único tempinho ali que sobra. Para outras pessoas é à noite, né? A hora mais calma, depois que chegou do trabalho, né? E aí gosta de tranquilo ali poder fazer a sua leitura. Não existe hora mágica, então o importante é escolher uma hora e se comprometer com ela. Bota um alarme aí no celular, usa o alarme, bota alguma coisa, trate esse compromisso com seriedade, afinal é uma consulta com um médico de hora marcada, né? Segundo lugar, prepare o ambiente. O ambiente é muito importante. Jesus, quando queria orar, ia para lugares solitários, né? Então, às vezes você não está conseguindo ler a Bíblia porque não tem um ambiente necessário, propício para que você possa fazer isso. Então, o importante é fugir das distrações. Faça isso mesmo. Tentar ler com TV ligada, com o celular tocando, notificando toda hora, não vai dar certo. Então designe, né, um local sagrado que você vai se consagrar, separar na sua casa ou no seu trabalho, onde você puder, para fazer isso. Pode ser uma poltrona sua, uma escrivaninha, um banco, no parque, um lugar, qualquer lugar onde você se sinta bem. O importante é que o seu cérebro entenda essa mensagem. Agora é hora de focar, é hora de ouvir e entender a palavra de Deus. Está entendendo? Deixa aí, você que não é inscrito, se inscreve no canal, que acho que esses conteúdos aqui da série Raízes vão transformar muita gente, vai ser bênção aí para você. Deixe nesse lugar tudo que você precisa, sua Bíblia, um caderno, uma caneta. Isso remove as pequenas barreiras que viram grandes desculpas e que te impedem de aprender a palavra de Deus. Bom, e o terceiro, como eu falei, é a quantidade, né? Comece pequeno, comece pouco. Mais importante é a constância. Esse é talvez o conselho mais importante. Muita gente na empolgação define metas gigantes. Vou ler 1 hora por dia, dura 2, 3 dias e depois para. Aí a vida acontece de uma forma muito corrida, né? E acaba que um dia você vai acabar falhando e a culpa faz você desistir e começar a acreditar que não vai dar certo mesmo, você não vai conseguir fazer aquilo. Começa então com uma meta tão pequena que seja quase impossível de não cumprir. Que tal 10 a 15 minutos por dia? Todo mundo tem 10 minutos. Na verdade, o que não falta é tempo, falta às vezes é prioridade. Neles você pode ler um capítulo de João e um salmo, e um começo pequeno, mas poderoso, ou fazer como nós estamos fazendo plano de leitura, um livro de Gênesis, um livro de Mateus. Inclusive nós estamos terminando já até o livro de Gênesis, tá? Desde que a gente começou em 2026, para tu ver como é que é rápido, né? O objetivo no início não é virar um expert, mas consumir porções pequenas e minúsculas da palavra de Deus, adquirindo a consistência. Depois que o hábito de 10 minutos, né, estiver firme, você pode ir aumentando isso naturalmente. Você vai ver que em muitos dias os 10 minutos vão virar 20 ou 30. Não por obrigação, mas por prazer. E acho que isso que muda tudo, não é verdade? E uma dica extra, agora uma dica extra. Ó, não deixe o perfeito ser inimigo do bom. Não deixe o perfeito ser inimigo do bom. Você vai ter falha um dia, quando acontecer, não se culpe, nem desista, simplesmente volte no dia seguinte e peça a graça de Deus para que você cumpra, para que você siga em frente. Porque essa graça que você vai pedir, ela se renova a cada manhã. O objetivo é uma trajetória consistente da palavra de Deus. Bom, se estas dicas estão clareando as coisas para você, se você está começando a ver que a Bíblia é uma jornada possível e quer entender mais, eu quero te fazer um convite. O que estamos fazendo aqui é construir as raízes da sua fé. Mas a jornada, ela não precisa parar aqui. Se você quer continuar aprofundando suas raízes na palavra, se inscreva aqui na nossa série, no nosso canal Raízes, para não perder os próximos passos. Ative as notificações, porque o nosso próximo vídeo será sobre transformar a leitura em uma conversa com Deus. Se inscreva agora, tá? Para não perder nada, para não ficar de fora. Vamos para o quinto passo, né? O quinto passo é, vamos lá, deixa eu virar aqui, virou a tela, vamos para o nosso quinto passo. O quinto passo
Estudo ativo é o quarto passo aí para a gente poder estudar esse mapa da Bíblia, né? Chegamos ao nosso quinto e último passo, e é aqui que a mágica acontece, a transformação acontece, né? E o que transforma a leitura passiva em estudo ativo? Informações em revelação. Não basta só passar os olhos pelas palavras, a gente precisa imergir no texto. Ler a Bíblia sem interagir é como ouvir alguém falar enquanto você mexe no celular. Tem muita gente que faz isso por aí. Bom, interagir é se inclinar a dizer, pode falar. Eu estou ouvindo. Interagir é realmente prestar atenção, é ter contato, mergulhar naquilo que você está fazendo. Existem vários métodos de estudo, mas para quem está começando, quero te mostrar duas técnicas simples, poderosas. O método de anotações simples e o método SWAP, ok? Vamos lá para o método de anotação simples. Deixa eu mudar aqui para você. Dois métodos que nós temos, vamos ver aqui. Dois métodos que nós temos. O primeiro método é o método de anotação simples. O segundo método é o SWAP. Vamos lá então a eles entender o que eles significam, né, pra gente. Deixa eu explicar. Bom, primeiro passo, né, o método de anotações simples. Você só precisa da sua Bíblia, um caderno e talvez algumas canetas coloridas. O objetivo é estar fazendo, né, ler fazendo perguntas ao texto. Essas perguntas são fundamentais, tá? E marcando o que chama a atenção. Isso se baseia em três passos: observação, interpretação e aplicação. Deixa eu ver aqui para vocês desenhando aqui. Talvez fique mais fácil aí, né, de você poder entender, né, gente? Então, o que acontece? Aqui nas anotações simples, tá? Estou nas anotações simples e aí você precisa se basear na observação, na interpretação, tá anotando, tá acompanhando? Interpretação daquilo que você está lendo e também na aplicação. Para tanto, você tem algumas perguntas que são fundamentais. São perguntas que são importantíssimas para você poder, né, entender aquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo dito. Bom, primeira pergunta que você tem que fazer ao texto que você está lendo é quem? Quem? Quem são os personagens? Quem está falando? Quem está dizendo? Quem está pegando? Quem está indo ou quem voltando? Pergunte isso. Quem? É a primeira pergunta. A segunda pergunta é o quê? O que? O que o que está acontecendo? Né? O que está acontecendo? O que está havendo? Você tem que perguntar isso no texto. Não é somente ler. A terceira pergunta é onde? Essa pergunta é muito importante. Onde? Onde está acontecendo? Aonde se deu aquele fato? Aonde aconteceu a passagem? Onde eles estavam, né? Isso é muito importante você anotar onde, tá? Porque tudo isso vai mudar do contexto que tiver. E a pergunta número 4, fundamental, nós historiadores gostamos muito, quando? Ou seja, o tempo, em que época? A Bíblia, ela marca muito tempo, falando no tempo do rei Josias, no tempo do rei fulano, no tempo do rei Beltrano. Então, o tempo é importante. Quando? No tempo de Herodes. Então, são perguntas relevantes. Essas são palavras-chave ou repetidas. O autor repete alguma palavra, é importante. Se ele está dizendo muito, é importante. Por exemplo, Jesus, sempre quando ele falava em verdade vos digo, porque ele falava assim, preste atenção, isso é importante. Era um costume da época, né, para fazer isso. Você dizia, nessa forma, você se comunicava com aquelas pessoas, e as pessoas estavam ouvindo assim, quando ele dizia em verdade vos digo, né? Aí pronto, aí a pessoa presta atenção. Então você vai, porque Jesus está tirando ênfase. Então se uma palavra se repete muito no texto, é importante você entender a ênfase ali do que ele está falando. Quando você encontrar essas repetições, você tem que parar, né, e prestar atenção, tem alguma coisa ali importante que quer ser passada. Então, nessa questão também, a gente também tem que ter a interpretação do texto, né? A interpretação. O que o texto significa? Agora você monta as pistas, né? A pergunta é, o que o autor original queria dizer para os leitores daquele tempo, o contexto, e aí você vai se perguntar, que isso aqui é muito importante, deixa eu botar aqui no quadro também para vocês, né? Algumas perguntas que são fundamentais, né? Que é o quê? O contexto do livro. Contexto.
Por que aquele livro foi escrito, né? Qual o motivo daquele livro, né? O contexto do livro, o contexto do livro, o contexto imediato, né? O contexto também, as personagens, tudo isso é importante para você poder entender a passagem, né, que está ali sendo colocada. E por último, a aplicação. Tá? E como é que aplicação? A aplicação ela é fundamental. Agora eu já sei quem, eu já sei quando, eu já sei onde, eu já sei porquê, agora eu vou aplicar aquilo. Como isso se aplica a mim? Essa é a pergunta que transforma e que muda o jogo. A Bíblia não foi escrita só para informar, para você ficar mais sábio, mais inteligente, nada disso. Não foi escrita para satisfazer as suas ansiedades, para assim, como é que criou o homem? O universo, quantos anos o universo tem? A Bíblia não é um livro de ciência, ela não está preocupada em explicar a ciência, a Bíblia não está explicada a te dar a resposta de tudo. Deus não está preocupado com isso. Ele está explicado em se revelar, ele está desejoso ali de se revelar ao homem. Então, a aplicação é como que isso que eu li se aplica a mim. Essa é a parte que transforma. A Bíblia não foi escrita para informar, mas para transformar. Eita, essa foi forte, hein? Pergunta-se, e daí, né? Bom, e daí? Como é que isso muda? Como é que isso faz mudança na minha vida? Como isso muda o meu dia a dia, meu jeito de pensar, de sentir, de viver hoje? Por exemplo, né, tem um exemplo a seguir, essa é uma pergunta, que a Bíblia ali está te falando de um exemplo, por exemplo, Filipenses capítulo 2, falando de Cristo, e a humildade de Cristo, que não teve a usurpação de querer ser Deus, igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, até ser crucificado, uma morte em glória, morte de cruz. Ou seja, Cristo ali, a aplicação é que nós também sejamos como Cristo, né? Nós nos humilhamos, somos pessoas humildes, né? Sem a necessidade ou desejo de ser maior do que alguém. Bom, porque Cristo, sendo Deus, não quis ser igual a Deus, não se humilhou para nos salvar. Então ali a aplicação a Filipenses 2 é essa. Ou Gálatas 5, né? Falando sobre as obras da carne. Ter um pecado e confessar esse pecado, largar esse pecado. É aplicação, não é só ler Gálatas 5, mas saber como é que Gálatas 5, que fala sobre o pecado, fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, se aplica na minha vida, onde que eu estou enquadrado. Então, tem uma promessa para guardar, também uma outra questão, né? Será que aquilo é uma promessa? A promessa de paz, Filipenses 4,7, o Deus da paz, né? Que guardará a sua mente, né? Então, aliás, a paz que excede todo entendimento, guardará a sua mente. Bom, então ali tem uma promessa, né? É importante a gente pegar aquela promessa. O livro de Salmos está cheio de promessas, né? Bom, ou às vezes também há um mandamento que tem ali, que eu preciso obedecer. Por exemplo, João capítulo 1, 3 fala sobre o amor, né? As epístolas de João, né, falam sobre o amor, né? As epístolas de João falam sobre o amor. João capítulo 13, o Evangelho, também fala sobre o amor. 1 Coríntios capítulo 12 e 13, não necessariamente o 13, né, vai falar sobre o amor. Então, o mandamento, nós precisamos amar uns aos outros. Ali tem um mandamento que eu preciso cumprir, mas eu preciso cumprir quando eu faço essas perguntas aqui. Eu procuro saber quem, o que, quando e onde. Porque tem mandamento que não é para eu cumprir, não é para você cumprir, é para aquele povo daquela época cumprir. Então tudo isso é importante a gente poder aí observar, para a gente poder entender. Tá entendendo aí, tá gostando? Bom, escreva uma frase no seu caderno sobre como você vai aplicar o que você aprendeu. Faça isso aí. Escreva uma frase do seu caderno para você memorizar tudo que a gente está falando e para você aplicar isso. Isso tira a palavra da cabeça e leva ela direto aí para as suas mãos e para os seus pés, para a sua vida, porque você começa a entender e aprender. E o último método, né, é o SWAP, que eu falei para vocês aqui, né? SWAP. SWAP. Eu queria saber por que tá tão fininho aí, tá aparecendo aí, né? Mas enfim. SWAP eu acho que dá para vocês lerem aí, tá? Desculpa aí se tiver algum muito fino aí. Uma versão mais simples, né, do que eu vou mostrar, tentar aqui, falar para vocês sobre esse método que é muito interessante, tá? Se o primeiro método apareceu muito, o SWAP é uma alternativa fantástica, porque o SWAP é um acrônimo para o inglês, tá? Scripture, Observation, Application e Prayer.
Vamos repetir, complicado até para a gente que está ensinando, que está falando aqui. Scripture, Observation, Application and Prayer, tá? Que significa o seguinte, gente, vamos simplificar isso aí. Escritura, observação e aplicação. Vamos lá, vou botar no português, né? Escritura, observação, tá anotando? E por último, a aplicação. Bem, não gostei dessa aplicação. Ok? Então, esse é o tempo, né? Aplicação. E o último é prayer, oração. Escritura, observação, aplicação e oração. Bom, então como é que isso funciona, né? Funciona assim. Escritura. Leia um trecho e copie no seu caderno o versículo que mais te tocou, aquilo que mais chamou a tua atenção. Senhor, meu pastor, você escreveu isso lá. Escreva, porque quando você escreve, por isso que eu falo sempre no canal, escreve, comenta, porque isso ajuda você a fixar, né? Eu gosto de dar aula escrevendo, porque isso ajuda a fixar. E é interessante que até mesmo você vê alguém escrevendo, como você aparece aqui, os textos que eu escrevo, isso ajuda você também a fixar, mesmo que você não esteja escrevendo, tá bom? Então, escreva aí essa passagem, aquilo que mais te chamou a atenção, aquilo que tocou no seu coração, vai ajudar a fixar isso dentro de você. Bom, e depois o segundo passo, que é a observação. Anote o que você observa nesse versículo, o que está acontecendo. Lembra daquelas perguntinhas, quem, quando, onde, como, por quê? Aí você já anota também que isso chamou a atenção dentro daquilo que você anotou. E a aplicação, como esse versículo se aplica à sua vida hoje. Escreva como você pode colocar isso em prática nas próximas 24 horas, ou seja, no seu dia. E por último, você não pode terminar sem oração. Transforme a sua aplicação em uma oração. Ou seja, peça ajuda a Deus para viver aquilo que você aprendeu, para que não seja somente ouvinte, mas praticante da palavra de Deus. Bom, seja qual for o método, o princípio é o mesmo. Não seja um leitor passivo. Não, faça perguntas, sublinhe, escreva. Lute com o texto. Deixe que ele te transforme, que ele te confronte e que ele te console e te consuma. É essa interação que traz e que faz da palavra criar raízes profundas na sua vida. Conclusão. Bom, então chegamos, né, ao final dessa jornada, chegamos ao final desse mapa aí que eu quis te trazer. Vamos relembrar os 5 passos, os 5 pontos aí importantes desse mapa aí para não gerar nenhuma confusão. Número 1, mentalidade certa. Comece com o coração aberto e com a intenção de encontrar a Deus nessa oração, nessa jornada. Número 2, a ferramenta certa, uma tradução moderna e fácil como a NVI ou a nova versão transformadora, essa que eu mais gosto, que eu mais uso. Número 3, ponto de partida certo, né? Comece por Jesus, no Evangelho de João ou Marcos. Número 4, crie o hábito, né? Crie o hábito, hora e lugar fixo, começando com 10, 15 minutos por dia. Consistência é a chave. Número 5, interaja com o texto, né? Use o método SWOP, ou de observar, interpretar a palavra de Deus, ou principalmente esse da interpretação do texto. Bom, talvez olhar para essa lista pode parecer muita coisa, mas lembre-se, é uma jornada, não é uma corrida. Não é sobre fazer tudo perfeito, não. O importante é começar, mas sobre cultivar um relacionamento com Deus para conhecer a Deus através da sua palavra. O objetivo não é saber tudo da Bíblia, não, mas conhecer a Deus e o Deus da Bíblia. Se você guardar só uma coisa deste vídeo, que seja, olha, já está muito bom, já fiquei feliz, já consegui realmente cumprir o propósito aqui. Vai ter dias em que a leitura será incrível, outros que vai parecer seca. Isso é normal. A chave é continuar voltando dia após dia para a fonte, porque Deus prometeu que a sua palavra não voltará vazia. Aquele livro que na estante não é um manual de regras impossíveis. É uma carta de amor. É um convite do Criador do Universo para um relacionamento com você. Ele tem palavras de vida e como o mapa que você tem agora, você está pronto para poder abraçar e encontrar a porta que vai descobrir esse tesouro incrível
da palavra de Deus. A confusão não precisa ser o fim da história. Hoje você recebeu a ferramenta para começar uma das maiores aventuras da sua vida. Então, pegue a sua Bíblia, faça uma oração, abra onde você achar mais importante, ou pelo começo, ou o Evangelho de João, e comece essa jornada incrível. Bom, qual dessas dicas você vai começar a usar hoje? Me conta aqui nos comentários, eu gostaria muito de saber. Eu adoraria saber qual passo foi mais importante, qual mais te ajudou, o que você não sabia, o que você aprendeu. Esse vídeo foi uma bênção para você. Não deixe de compartilhar com alguém, com a sua escola bíblica dominical, com outros professores, com alunos. Vamos espalhar a luz do conhecimento. Vamos semear a boa semente. Deus te abençoe e até o próximo episódio da nossa série Raízes. Beijo grande, abraço forte.